Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Vejam, saiu uma reportagem no jornal Folha do Estado de São Paulo em que diz o título da matéria: texto acaba com depósitos do FGTS e multa para aposentados que trabalham, ou seja, para aqueles aposentados que continuam na ativa trabalhando. A reportagem, evidentemente, está se referindo ao texto da proposta de emenda à Constituição apresentada pelo governo federal ao Congresso Nacional, visando a reforma da Previdência. Eu vou pensar os trechos relacionados a isto e já te explico o que a reportagem quis dizer, bem como vou te mostrar a previsão na proposta apresentada pelo governo federal. Vem comigo. Diz a reportagem: a reforma também terá impacto sobre quem já está aposentado. Em pronunciamento oficial, lá na quarta-feira, dia 20/2 de 2019, o presidente Jair Bolsonaro, ele afirmou que, abre aspas, os direitos adquiridos serão respeitados, tanto para quem já se aposentou, quanto para quem está prestes a se aposentar. Isto foi o que disse Sua Excelência, o senhor presidente da República. No entanto, diz a reportagem, a proposta enviada, a proposta que ele se refere é a proposta de emenda à Constituição enviada ao Congresso, ela acaba com os depósitos mensais do FGTS para o aposentado que continua trabalhando com carteira assinada. Texto da reportagem, e já vou te mostrar que está previsto no texto oficial do governo federal. Diz o seguinte: o texto enviado ao Congresso também retira a obrigatoriedade de o empregador, ou seja, o patrão, os empresários, pagar aquela multa de 40% do FGTS, que é devida, é paga ao trabalhador quando ele é demitido, é dispensado sem justa causa. Neste ponto, vamos lá para o outro texto. A reportagem ela está se referindo a isto aqui. Isto é a apresentação oficial feita pelo governo federal quando da entrega do texto lá no Congresso. Página 38 da apresentação da reforma da Previdência, a PEC 06 de 2019. Deixa eu colocar isso daqui em destaque para você perceber melhor. Isto é texto oficial, tá? Só para que você compreenda. Desoneração ao empregador, ou seja, o presidente aqui, com a sua equipe econômica, está claramente inclinado para o mundo empresarial. Olha o que é que diz o texto oficial: retirada da obrigatoriedade prevista onde? Prevista na legislação brasileira, de pagamento de rescisão contratual, aquela multa dos 40% do FGTS, quando o empregado já se encontrar aposentado pela Previdência Social. Ele está dizendo o seguinte: para o trabalhador que já for aposentado pela Previdência Social, quando for demitido pelo seu patrão, pelo seu empregador, pela sua empresa, o empresário, o empregador não precisa pagar a multa de 40% sobre aquele saldo depositado lá nas contas vinculadas do FGTS. Primeiro tópico é o que diz aqui o texto oficial do governo federal. Vamos para o segundo tópico. Diz o seguinte, deixa eu apagar aqui para ficar melhor para vocês. Diz o seguinte: retirada da obrigatoriedade de recolhimento de FGTS dos empregados já aposentados pela Previdência Social. Ele está dizendo o seguinte: aqueles 8% que o empregador, que o seu patrão, a empresa, é obrigado a depositar todos os meses 8% dos seus rendimentos, ficará desobrigado caso a proposta de emenda à Constituição seja aprovada. Como o nome deste canal é Explicando a Notícia, eu fiz um esboço para te esclarecer melhor. Veja, quando você é empregado, mesmo você
que já é aposentado, vamos pegar um exemplo de um trabalhador que recebe R$1.000 como salário por mês. Em um período de 1 ano, ele terá depositado na sua conta vinculada do FGTS, porque é obrigado o patrão a depositar todos os meses na conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, que é uma poupança aberta pela empresa em nome do trabalhador, e nela deve ser depositado todos os meses 8% do salário recebido pelo funcionário, pelo empregado. Então ficaria assim: recebo R$1.000 por mês. Durante 12 meses, 8% de R$1.000, R$80. Será feito 12 depósitos de R$960. Além desses 12 depósitos, o patrão, minha empresa, fica obrigado a depositar mais um depósito de R$80 referente ao 13º salário, mais R$80. Além disto, ele terá que fazer mais um depósito de R$27 referente a um terço das férias, R$27. Daria um total aqui de R$1.067. Além disso, tem mais juros anuais, que vamos pegar aqui só o exemplo de 3%, porque os 6% seria se tivesse feito a correção correta lá com a TR, a taxa referencial, que encontra-se em discussão no STF. Inclusive já gravamos vídeos sobre isso, mas é assunto para outro momento, ok? Então, com mais essa correção dos juros, no nosso exemplo aqui de R$1.000, teria a empresa que depositar R$1.083,74. Não está aqui que eu esqueci, mas só para conhecimento. Caso a proposta do governo federal seja aprovada, esquece tudo isso daqui. O patrão, o empregador, o empresário não precisa mais pagar os 40% e nem fazer os depósitos mensais de 8% sobre o seu salário. Continua a reportagem. Diz o seguinte: no entanto, a proposta enviada ao Congresso Nacional acaba com os depósitos mensais do FGTS para o aposentado que continua, trabalhando com carteira assinada. O texto enviado ao Congresso também retira a obrigatoriedade de o empregador pagar a multa de 40% do FGTS. Repetindo para vocês. Assevera a reportagem: pelas regras atuais, os aposentados que continuam trabalhando na empresa têm o mesmo tratamento, leia-se aqui, os mesmos direitos que os demais funcionários quando o assunto é o FGTS. Ou seja, o trabalhador comum recebe 8% de depósito todos os meses. Não é porque você é aposentado e continua na ativa trabalhando que recebe menos. Não, você recebe igual aos demais funcionários da empresa. E inclusive você pode sacar todos os meses quando é aposentado e continuou trabalhando na mesma empresa que se aposentou, ou quando você for demitido sem justa causa, você pode receber a multa dos 40% ou utilizar esses valores para aquisição da casa própria. Enfim, tem uma série de possibilidades que você pode fazer saque do FGTS. Ou seja, todo mês há um novo depósito que corresponde, como eu acabei de te explicar, a 8% do salário bruto do funcionário, do empregado. O aposentado que continua na mesma empresa, acabei de dizer isso, pode até sacar todos os meses o dinheiro depositado pelo empregador. Se for demitido sem justa causa, também recebe a multa de 40% sobre o saldo de todo o período trabalhado no local, ok? Só para que você compreenda isso. Agora presta atenção aqui. Segundo dados do IBGE, mais de 5 milhões, ou seja, 5.200.000 aposentados continuam trabalhando. Ou seja, mais de 5 milhões de trabalhadores brasileiros podem ficar sem receber os 8% mensais sobre o seu salário, mas ainda perder a multa de 40% sobre o saldo depositado durante todo o período. Lembrando que esta quantidade de aposentado aqui fora aferida, fora verificada pelo IBGE lá em 2015. Nós estamos em 2009. Isto é a população de um país da América do Sul ou mais, ok?
É só para você tomar conhecimento dessas informações. Inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que necessita saber dessas informações e fiquem atentos até a minha próxima publicação.